Amém. Atos 4:23 diz: Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Amém. Você pode sentar. Irmão, existe algo notório em nosso meio, o que não é só em nosso meio, mas é visto em toda uma sociedade, em toda uma comunidade. Pessoas com objetivos. Lá no mundo se formam grupos com objetivos, nós vimos muito isso, e a minha crítica fica registrada, quando os bombeiros se organizaram, mediante aquele salário vergonhoso, tentaram negociações, não conseguiram, fizeram aquela paralisação. Depois de todo aquele movimento, toda a população apoiou, redes de televisão e rádios apoiaram, porque não era possível realmente pessoas que estivessem arriscando a vida nas funções que eles possuem, os cursos que eles precisam, técnicas de lidar com fogo, técnicas de lidar com água e tantas coisas, não era possível que vivessem com 900 e poucos reais, era o salário do bombeiro que eu vi na época. Um apoio geral da população. Os bombeiros foram lá, fizeram passeata, daqui a pouco veio o batalhão de choque, prendeu uma meia dúzia, toda aquela multidão, cadê eles? Estavam lá, de repente a multidão sumiu, e aí aquela meia dúzia ficou lá presa. Agora era a hora de intensificar a paralisação e ir até a morte, exigindo a soltura dos que estavam presos, ou a causa é tudo ou nada. Deveria ter sido assim, mas eu não, deixei bem registrado a vergonha que foi a movimentação da manifestação dos bombeiros. Bastou uma ameaça, bastou prender meia dúzia, milhares voltaram atrás. A paralisação dos bombeiros não passou de uma vergonha. O nosso Deus nos diz que nós temos que ser fiéis até a morte. Nós não lutamos, a nossa guerra não é por maiores salários, não estou dizendo que você não deva ter os teus direitos, tá, irmão? Não é nada disso. Estou falando aqui a questão, o nosso mundo espiritual. Nós não lutamos por maiores salários, por melhores condições de trabalho. Ah, Jesus, o Senhor não está me dando condições de trabalho, eu não tenho nenhum ar-condicionado. Não, não é isso, nós não lutamos por melhores condições de trabalho. A Bíblia diz que nós temos que ser fiéis até a morte. Ou seja, eu entro numa estrada aonde não tem volta.
Isto se chama evangelho. Quando Deus me dá uma direção e eu vejo a guerra se levantar na direção que Ele me deu, eu vejo os confrontos e conflitos, eu vejo as ameaças, como estes homens aqui viram, não interessa o que venha pela frente, né? O delegado de Meia Tigela chegou a ponto de colocar no Facebook ameaças contra os meus filhos, dizendo para minha esposa, né, recado lá que ele disse, todos têm o que perder. A minha esposa mandou recado para ele dizendo assim, engano seu, só quem tem a perder é você, nós não temos nada a perder. E isso foi a minha esposa que disse, irmão. Tenta imaginar o que eu disse para ele em 2009 dentro da delegacia. Tenta imaginar se a minha esposa disse isso para ele, que nós não temos nada a perder, só quem tem a ele. Porque nós temos que ser fiéis até a morte. Qual o mais precioso que temos? É a vida, e esta vida estamos entregando no altar de Deus, então eu não tenho nada a perder. Mas eu não tenho absolutamente nada a perder. Nada. Sabe o que é nada? Eu não tenho nada a perder, porque nesse mundo eu não tenho nada, nem a minha vida não é minha, então eu não tenho nada a perder. Isso é uma questão de entendimento. Você tem alguma coisa para perder? Eu não tenho, porque eu não sou dono de nada. Tudo que está nas minhas mãos, que eu sou um administrador, pertence a Deus, então eu não tenho nada para perder. Você já viu um servo ser dono de alguma coisa? Você já viu um escravo, porque a palavra servo também significa escravo, você já viu um escravo ser dono de alguma coisa? Se eu não sou dono de nada, eu não tenho nada a perder, e cá entre nós, nem da minha vida eu não sou dono. Para fazer um passeio, às vezes, sair para algum lugar, primeiro eu vou para o meu canto consultar o Espírito Santo, se ele me autoriza a sair. Já teve situações aqui em casa, em que nós planejamos ir a algum lugar, de repente eu cheguei falando, não vamos a canto nenhum, porque eu não sou dono da minha própria vida, então eu não tenho nada a perder. A Bíblia diz que nós temos que ser fiéis até a morte, mas tem pessoas na sociedade que têm as suas causas, mas quando vem a primeira ameaça, né, nós vemos muito isso aí nas greves, vamos demitir, vamos cortar o ponto, vamos fazer, vamos acontecer, é mesmo? Eu quero ver o governador demitir todos os garis de uma vez só, eu quero ver se tem homem no poder público que demita toda uma classe, eu quero ver se existe isso. Mas pessoas que começam a guerrear por alguma coisa, vem uma ameaça e elas voltam atrás, elas recuam. Nós, cristãos, nós seguimos uma direção e não recuamos. A Bíblia diz que o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Se o justo de Deus recuar, a minha alma, diz a Bíblia, não tem prazer nele. Sabe o que é Deus não sentir prazer em alguém? Desprezar, porque aquilo que você não sente prazer, você despreza, não é? Você passa perto de uma lata de lixo, você vê uma barra de ouro, você diz, ei, que louco, jogou isso fora, você vai lá e pega. Aí você passa perto de uma lata de lixo, você vê um pedaço de ferro enferrujado que não serve para nada, você despreza, você larga de mão, você abandona. Deus está dizendo, se o meu justo recuar, a minha alma não tem prazer nele, ou seja, Deus despreza aquilo ali, não se identifica em nada com aquilo. Nós somos pessoas que não podemos recuar quando temos uma direção. E para não recuar e para termos uma direção, precisamos andar com Deus, andar em espírito e em verdade, andar na palavra, no estudo, na oração, andar na comunhão e na intimidade com o Espírito Santo. O Espírito Santo está aí e Jesus disse, eu vos enviarei o Consolador, o Ajudador, que estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos, e ele vos guiará em
toda a verdade, eu tenho que andar com Ele, eu tenho que ter intimidade com Ele, eu tenho que me relacionar com Ele, eu tenho que ir para a oração com Ele, para que Ele me guie em toda a verdade. E quando eu busco, eu recebo, e quando eu recebo e ando na verdade, quando eu encontro uma estrada que Jesus nela me põe, não interessa onde ela vai dar, ou que coisas vão acontecer no caminho, espinhos, tempestades, vendavais, pedras, afrontas, não me interessa, interessa que eu tenho que chegar até o final dela. Nós temos que ser fiéis até a morte. Agora, da mesma maneira que nós vemos vários movimentos na sociedade se levantarem e serem calados na força, assim também sempre foi com o Evangelho de Jesus Cristo, que são, entre aspas, movimentos trazidos por Deus, que se levantou, Jesus edificou a sua igreja, mas desde a fundação da igreja, há um sistema tentando sufocar e calar a igreja, tentando ocultar Jesus Cristo, tentando mantê-lo dentro do túmulo. Mas o teu Cristo ressuscitou? Se o teu Cristo ressuscitou, a um servo cabe ser igual ao seu Senhor. Então tu também, meu irmão, e eu temos que ressuscitar dos mortos. Como diz a Bíblia, né? Desperta, ó tu que dormes, ressuscita-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Ele ressuscitou, eu também tenho que ressuscitar. Tenho que ressuscitar para a grandeza da glória de Deus, para a grandeza das coisas espirituais. Eu preciso me envolver profundamente. Eu preciso ter Jesus, o Espírito Santo, como meu amigo andando comigo todo dia. Eu preciso sentir isso dentro de mim, fervente. Tem pessoas por aí que passam as suas dificuldades, meu irmão, os seus problemas, e elas dizem: será que Deus me abandonou? Será que Deus não está comigo? Onde foi que eu errei? Onde foi que eu pisei na bola? Pastor, será que Deus me abandonou? Deus, será que o Senhor me abandonou? E irmão, eu já passei por dificuldades tremendas e terríveis, das quais parte delas eu já comentei muitas vezes nesse ministério. Mas no meio daqueles vales sombrios, daquelas fornalhas e covas, sabe o que eu dizia? Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Quando você anda com Deus, as lutas, as angústias, as afrontas não conseguem ofuscar a glória que está dentro de você. Não importa o que vem. Ó rei, Deus pode nos livrar da fornalha da tua mão, mas se Ele não livrar, a gente morre na fornalha, mas ao teu Deus nós não adoraremos. Sabe por quê? Ele sentia Deus dentro deles, irmão. O rei Dario quis livrar Daniel da cova dos leões. Daniel disse para ele: rei, cumpre a tua lei, porque eu estou inocente diante do meu Deus. Quando o rei pela madrugada chegou: Daniel, o teu Deus a quem tu continuamente serves pôde te livrar dos leões? Aí Daniel diz assim: ó rei, vive para sempre. O Senhor meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Convicção, irmão. Quando você tem convicção diante de Deus, quando você tem convicção de Deus na tua vida, quando Deus para você não é um mito, não é o que te contaram, é o que você vive. Quando Deus é o que você vive, ao ponto de você dizer assim: eu não creio em nenhum Deus a não ser no meu próprio. Quando você tem convicção desse Deus, meu irmão, você entra no corredor da morte, entoando louvores ao Deus vivo. As pessoas dizem assim: vamos te matar. Ei, peraí, quem vai me matar aí? Não precisa me pegar não. Onde que eu tenho que botar a cabeça? Cadê a guilhotina? Eu mesmo ponho. Convicção de Deus é assim, meu irmão, sabe? Paulo levanta da sua cadeia, o carrasco aparece, Paulo levanta, e alguém pergunta para ele: irmão Saulo, você está com medo? Ele diz assim: não, eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Convicção. O evangelho é uma ideologia, são regras, é uma estrada.
O evangelho não é um conceitozinho religioso, o evangelho é um complexo de coisas que nós temos que viver e por elas morrer. Mas as afrontas, o mundo sempre tentou sufocar a igreja, desde a sua fundação. Como é que é? Tem uma multidão seguindo esse Jesus aí? Vamos matar esse cara, vamos eliminá-lo, vamos acabar com ele. Jesus partiu, deixou os discípulos e a situação é essa que nós lemos aqui. Agora, irmão, tem o seguinte: tem pessoas que, por mais que vejam coisas de Deus, nunca estão fortalecidas, nunca tomam uma postura, nunca têm uma decisão, nunca têm uma decisão definitiva. Irmão, vou dizer uma coisa para você, não se assuste. Vou dizer uma coisa para você que é verdade, não é mentira. Na primeira vez que eu ouvi uma pregação do Evangelho, na primeira vez, quando eu ouvi aquela pregação, eu disse assim: não interessa o que acontecer, eu vou com esse Jesus até a morte. Na primeira vez eu tomei essa decisão, eu disse que ia com Jesus até a morte. Tem pessoas que ouvem 5 anos, 10 anos, 15 anos, e acontece alguma coisa, arranca eles da presença de Deus. Tem sempre uma desculpa, sempre tem uma desculpa. Foi a roupa do pastor que não foi bonita, foi o irmão que estava de cara feia, foi a esposa do pastor que disse o que não gostava, era o filho do pastor que era um cara, não sei. Sempre tem uma desculpa para quem se desvia. Ninguém culpa-se a si mesmo, todo mundo quer sempre culpar os outros. 1000 em 1000 você acha um que diz assim: não, a culpa realmente é minha, mas os outros não, todo mundo culpa alguém. Não, o pastor não me deu oportunidade, o pastor não reconheceu o meu ministério, o pastor isso, o pastor aquilo, o pastor não entendeu a minha visão. Meu irmão, se você está dentro de uma igreja, não interessa a tua visão. Se você está dentro de uma igreja, é para aprender uma visão, porque se você tem uma visão e foi Deus que te deu, Ele te manda fundar a tua própria igreja. Se Ele não te mandou fundar a tua própria igreja, você tem que viver a visão dos outros e não a tua. É a mais pura realidade. Quem não é líder tem que ser liderado. Não dá para fugir disso, é regra bíblica. Deus nos chama e nos acrescenta, Jesus falou assim aos discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Tá, e lá para trás você vê Atos capítulo 2, línguas repartidas de fogo, sinais, prodígios e maravilhas. Eles começam a falar em outros idiomas, algo fenomenal, algo que é chamado de operação de maravilhas, uma coisa jamais vista, que coisa tremenda, fantástica. Aí eles foram todos cheios do poder. Daqui a pouco começa, já que foi cheio do poder, começam as afrontas. Eles estão pregando ousadamente, 3.000 se converte aqui, um paralítico levanta ali, começam as operações, porque eles foram cheios do Espírito Santo. Mas tem gente que quer ser cheio do Espírito Santo, mas quer viver em sombra e água fresca. Ser cheio do Espírito Santo significa ser convocado para a guerra. Deus só enche do Espírito Santo guerreiros e não pacifistas. Jesus Cristo não foi pacifista, foi revolucionário. Eu vim nessa terra, sabe para quê? Eu não vim trazer paz, não. Eu vim trazer o quê? Espada. Então pregue espada, meu irmão, que Jesus trouxe. Foi isso que Ele trouxe. Eu vim pôr em divisão. Eu vim pôr em dissensão. Os inimigos do homem serão os da sua própria casa. O Evangelho de Jesus tem uma realidade muito mais dura do que tanta besteira que nós ouvimos durante tantos anos. Foram cheios do Espírito Santo, começam as afrontas, aí eles vão diante da autoridade. E agora? Agora eles decidem a vida deles, se eles vão prosseguir na caminhada ou se vão retroceder. Porque agora eles foram cheios do Espírito Santo, estão diante das autoridades. Cale a boca, não fale nesse Jesus. Vocês querem lançar sobre nós o sangue deste homem? Olha, esse Jesus
que Deus ressuscitou, Deus o fez Senhor e Cristo, e vocês o crucificaram. Eles poderiam ter amansado, não poderia? Não, peraí, não é bem assim, vocês estão entendendo mal, nós só queremos pregar o amor de Deus, só queremos pregar a conversão dos pecados. Não, não teve meio termo, meu irmão. Meu irmão, use as palavras que o Espírito Santo te der, não venha com as suas. Deus não precisa das tuas palavras, Ele te chamou para receber as dele. As tuas palavras não prestam para nada, não prestam nem para salvar a ti mesmo, nem para salvar ninguém. Você tem que viver as palavras de Deus. Quando Deus diz assim, vai lá e anuncia a paz, você vai anunciar a paz. Quando Ele diz anuncia o juízo, anuncia o juízo. Quando anuncia a guerra, mas tem que andar nas palavras do Senhor. Aqui, prenderam os apóstolos, açoitaram, ameaçaram, cala a boca, não fala mais no nome desse homem aí, não queremos mais ouvir essa doutrina de vocês. Se vocês tocarem nesse assunto, nós vamos prender, nós vamos matar, nós vamos espancar. Aí diz aqui a Bíblia, que uma vez solto, eles procuraram os irmãos, eles contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios, os povos imaginam coisas vãs, levantaram-se os reis da terra, as autoridades, ajuntaram-se contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade, contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes, Pôncio Pilatos, com os gentios, gente de Israel, para fazerem tudo o que tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças. Eles poderiam dizer, Deus, olha para a ameaça deles, eles vão nos matar, eles vão acabar conosco. Deus, nós não podemos falar, a não ser que eles nos autorizem a falar. Deus, nós não podemos dizer nada, a menos que eles nos permitam falar. Deus, vai lá, toca no coração desses homens, né, irmão? Como são as orações dos dias de hoje, né, em muitas igrejas. Deus, toca no coração desses homens, faz que eles entendam que nós somos bonzinhos, que nós somos um monte de gente querendo fazer só o bem. Deus, faz com que o coração deles mude. Não, Deus, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, mesmo diante das suas ameaças. E tem mais, Deus, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do teu santo Filho Jesus. Deus, isso que tanto está incomodando eles, as curas, os sinais, os prodígios, multiplica isso para lhe incomodar mais ainda. Irmão, como eu anseio ver a ressurreição dos 7.000. Aleluia. Como eu tenho pedido, Deus, levanta obreiros, e o meu coração tem se alegrado. Quando o Espírito Santo me mostra e me diz, como está dizendo agora, que dentro dessa congregação tem pessoas predeterminadas e obstinadas a ir até a morte, isso me dá um gozo na alma que você não pode nem imaginar. A minha missão não foi vã, eu consegui transmitir aquilo que Deus me deu a transmitir, porque se muitos aqui hoje estão dispostos a morrer pelo Evangelho, eu tenho parte nesta obra. Então, meu irmão, Deus, eles estão nos ameaçando, o que nós vamos fazer? Vamos recuar? Não, Deus, eles estão nos ameaçando, então nos concede poder para nós vermos mais sinais, mais prodígios, mais maravilhas. Eles estão incomodados, Deus, porque um paralítico andou, porque um morto ressuscitou. Deus, multiplica isso, ressuscita todo mundo, levanta todos os paralíticos e nos dá unção, ousadia, poder. E diz que, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos foram cheios do Espírito Santo. Mas se tivesse retrocedido, não tinha tremido lugar nenhum, e não tinha sido cheio de Espírito Santo nenhum.
Espírito Santo é para quem é valente e quer ir até a morte, mesmo diante das ameaças. Espírito Santo é para esses, porque a Bíblia diz que Deus não nos tem dado o espírito de covardia. O que é covardia? Covardia, meu irmão, é aquele que sabe da verdade, mas retrocede. Covardia é aquele que sabe do caminho, sabe da atitude, mas ele não sustenta, ele volta atrás. O covarde é aquele que conhece o certo, mas pratica o errado. Este é o covarde. Não é aquele que, sem saber de nada, fica na dele. Não, o covarde é aquele que sabe do que deveria fazer e não faz. Esse que é o covarde. Então, repara aqui, irmão, aqui o texto está dizendo que os gentios, o que são gentios? Aqueles que não conhecem a lei de Deus. Diz que os reis da terra se levantaram, as autoridades, e depois vai dizer lá, Herodes, Pôncio Pilatos, né, os governadores das províncias, etc. E ainda vai dizer assim, e gente de Israel, ou seja, gente que supostamente comporia o próprio povo de Deus, todos se levantaram contra a pregação fiel e verdadeira do nome de Jesus, até gente que pertencia a Israel, o povo de Deus. E ele diz assim, olha, Senhor, para as suas ameaças. Irmão, sempre vai existir uma afronta, mas essa afronta, ela é feita a somente valentes. A afronta do mundo não é para quem está quieto. Quem está quieto está tudo bem. O que o diabo quer é pessoas que não se expressem com nada. O que o diabo quer é pessoas que não falem nada de Jesus, que não entrega nenhum folheto, que não entrega nenhum CD, que não entrega nenhuma mensagem, que não paga preço de nada, que não se mexe com nada. Se é assim, está muito bom. A pessoa diz assim, eu creio em Jesus, o diabo diz, eu também creio, continua crendo aí quieto. Tiago escreve dizendo, tu crês que há um só Deus, fazes bem, porque até os demônios creem e estremecem. O diabo não está preocupado com quem crê em Jesus. Isso não faz a mínima diferença para o reino do diabo. Quem crê em Jesus, o diabo está preocupado com quem se mexe nesse reino, com quem trabalha para Jesus, com quem faz alguma coisa. Como? Dobra os joelhos, pega do teu dinheiro, sabe? Multiplica lá o folheto que for, compra o CD que for, duplica e trabalha, para de guardar dinheiro à toa, junta tesouro no céu. Investe na obra. Tem muita gente que não está discernindo as coisas. Deus me deu recurso. Deus, eu te louvo 3 vezes no dia porque o Senhor me multiplicou. Ele te multiplicou para que você seja um abençoador da vida dos outros. Não é para organizar tesouro na terra, não. Mete a mão no bolso, meu irmão. Investe no reino. Pastor, mas eu dou o dízimo. Meu irmão, até os ímpios estão querendo mandar dízimo para a igreja. Dízimo não faz diferença, a diferença é a tua vida. Está pensando que Deus precisa do teu dinheiro? Se ele precisasse do teu dinheiro, ele lançaria uma lei que todo mundo tinha que mandar dinheiro para a igreja. Deus não veio a esse mundo para pegar dinheiro, ele veio para pegar vidas, almas. Ele não chamou Pedro, eu vou te fazer um verdadeiro bancário, Pedro, eu vou te fazer um tesoureiro, Pedro, eu vou te fazer um homem cheio do dinheiro. Não, Pedro, eu vou te fazer um pescador de almas, de homens. Entende, meu irmão? Você tem que despertar, acordar e ser fiel até a morte. Haverão sempre afrontas. E tem um detalhe, que até estávamos conversando. Quando estava pré-anunciado um libertador no Egito, às vésperas desse libertador nascer, houve uma perseguição cruel contra as crianças dos hebreus lá no Egito. Houve uma matança indiscriminada, uma coisa horrível. Você sabe o que aquilo significa? Eu vou avivar a sua memória. Quando Jesus ainda era criança,
e estava lá, como diz a profecia, em Ramá se ouviu pranto e lamentação, Raquel chorando seus filhos e não querendo ser consolada porque já não existe. Quando Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, também ali estava pré-anunciado a vinda de um rei Messias em Israel. O diabo se levantou na pessoa de Herodes e mandou massacrar as crianças de 2 anos para baixo. Você sabe o que isso significa? Eu vou avivar a sua memória. No final dessa era da restauração, haverá um povo que estará dizendo: ele vem. E o diabo vai se levantar com tudo para também massacrar os pequeninos, mais uma vez, que são os discípulos, as crianças de Jesus Cristo, crianças, não crianças, mas crianças discípulos, como a simbologia, tanto do Egito quanto de Ramá. Você está entendendo? Que haverá um grande massacre dos cristãos, mas sabe quem são esses cristãos que serão massacrados? Aqueles que estão dispostos a ir até a morte e colocar a mão na coroa da vida. São esses que vão ser massacrados, que vão tombar no chão e ser recebidos em cima na glória. São esses que vão ouvir: vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está proposto desde antes da fundação do mundo. São esses, meu irmão. Essa é a realidade dos fatos, e tem gente ainda dormindo. Meu irmão, se prepare não para a vida, mas para a morte. Se prepare para a morte. Forge o teu espírito no calor dessa batalha. Entenda que haja o que houver, venha o que vier. O que você não pode fazer é afrouxar a palavra, nem temer a morte, nem se espantar com as coisas desse mundo. Quem sofreu maior ameaça e maior afronta do que quando o governador do Egito se levantou? Qual foi o maior massacre do que quando Herodes invadiu aquela província e acabou com quase todas as crianças? Mas não esqueça que aqueles que têm promessa sobrevivem para sempre. Nem mesmo o exército do Egito conseguiu deter a promessa de Deus, e Moisés foi salvo pelas águas. Quando o anjo vai lá e diz: olha, José, vai para o Egito, porque Herodes vem aí para destruir com tudo, com todo mundo. Pois bem, uma multidão pode ter sido massacrada, mas aquele que tem promessa sobrevive eternamente. E assim será no final desta era, quando Herodes, na pessoa aí dos governantes, o mesmo espírito que estava sobre ele, sabe por que haverá isso? O mundo sempre teve medo de um líder divino. Quando o faraó ouviu lá: olha, meu senhor, os hebreus estão dizendo que o Deus deles vai suscitar um libertador. Como é que é? Deus desses escravos vai suscitar um libertador? Eu não temo um libertador trazido por um Deus que é escravo. Não, meu senhor, mas sabe o que nós vimos na constelação? Nós vimos surgir uma estrela, e essa estrela está invadindo a constelação do Egito. Ah, é? Então a coisa é mais séria, né? Manda matar todos os meninos nascidos. Entende, meu? Por que ele mandou fazer isso? Mandou matar sua futura mão de obra. Mandou matar sei lá quantas crianças ele mandou matar. O tempo todo que nascesse eles mandavam matar. Era homem, morria. Porque eles tinham medo desse libertador divino que foi anunciado pelos céus. Quando Herodes ouviu dos magos: olha, onde está o rei do Egito? Pois vimos a sua estrela no oriente e viemos adorar. Herodes falou assim: epa, um libertador anunciado pelos céus é coisa muito forte. Não, vai lá ver onde esse cara nasceu. Depois ele conseguiu, sabe-se lá como a informação, mandou matar todas as crianças. Sabe por que ele mandou matar todas as crianças? Porque ele tinha medo do libertador levantado por Deus. Brevemente, no final dessa era da restauração, quando entrar o grito da meia-noite, o Herodes dessa terra
vai mandar matar todo aquele que se disser povo de Deus, que já vai estar incomodando o reinado do anticristo de uma maneira horrenda. E o diabo, o Herodes dessa terra, que estiver no poder, a unificação das nações vai mandar massacrar o povo de Deus e exterminar. Sabe por quê? Se esse Messias tem que vir para reinar, quando ele vier para reinar, ele tem que ter um povo para o apoiar. Vamos exterminar esse povo, que assim ele não terá apoio e não poderá reinar. Só que o povo que vai apoiar esse Deus no seu reinado, não nasce da terra, ele vem junto com ele do céu. Ninguém frustra os planos de Deus. É verdade que Deus, quando pisar nessa terra, terá que ter o apoio de um povo para governar. Isso é verdade. Só que esse povo vem com ele. E aqueles que vão matar o pessoal do grito da meia-noite estarão fazendo apenas um favor. Mas esses são aqueles obstinados. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Sabe o que é você ver lucro na morte? Você não é desse mundo, não pode ser. Alguém que veja lucro na morte não é desse mundo, meu irmão. Não é desse mundo. Isso prova que verdadeiramente aquilo que Jesus falou é real. Vós não sois deste mundo, como eu do mundo não sou. Agora, se você teme a morte, que é o teu portal para a eternidade, significa que você realmente não está preparado ainda para servir a Jesus Cristo devidamente. Tem pessoas que são tão bem de situação financeira. Uma vez numa igreja batista, você sabe que a igreja batista é o palco das piadas, né, irmão? Então eu passei uma boa parte do tempo lá dentro, eu tenho que falar, né? Uma vez numa igreja batista, tinha uma irmã que fez concurso para o Banco do Brasil. Eu já contei isso aqui. E ela falou, aí na hora lá, irmãos, alguém pregando, umas reuniões, irmão, Jesus está voltando, ó a palavra, viu o terremoto que teve em tal lugar? Caramba, é sinal da palavra, Jesus já está voltando, irmão, e nós temos que orar, dizia a pessoa, para que Jesus volte logo. Aí a irmãzinha que fez o concurso para o Banco do Brasil disse assim, não vou orar para Jesus voltar logo não. O meu sonho era passar para o concurso do Banco do Brasil. Agora que eu passei, que você é uma funcionária do Banco do Brasil, Jesus vai voltar? Não vou orar não. Você está pensando que eu estou brincando? Que caia fogo do céu e me consuma aqui nesse púlpito agora, meu irmão. Tem pessoas que estão com a sua vidinha desgraçada, tão bem posicionadas, que não querem nem saber das manifestações gloriosas de Deus. Não interessa, meu irmão, se você esteja dormindo em camas de ouro. Não interessa se a sua vida esteja o maior mar de rosas. Se você é cristão, você é apaixonado pelo retorno de Cristo, porque o retorno de Cristo significa o fincar da bandeira da justiça nessa terra. Aí você diz que Jesus não quer, não quero que Jesus volte não, por quê? Porque você tem uma porcaria de um papel chamado dinheiro lá no banco, um monte de número. Paulo diz, olha, diga aos ricos da igreja que não ponham a sua confiança na incerteza das riquezas. Irmão, aqui no bairro de Santo Cristo eu conheci várias pessoas que tinham comércio próspero, pessoas que chegavam a faturar tranquilamente R$1.000 por dia, em comérciozinhos aqui no bairro. Veio essas obras aí, mudou o curso das ruas. O comércio do cara que era próspero, visitado por sabe-se lá quantas pessoas por mês, agora não passava mais ninguém na porta dele. O cara que era rico teve que fechar as portas e procurar outro canto para abrir o comércio dele e está lá no sufoco. Você vai confiar nisso? Nas coisas desse mundo? O nosso tesouro está no céu. Aonde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. Viva essa realidade, essa simplicidade do Evangelho. Tem muita gente, irmão, que está deixando escoar a glória do Evangelho por entre os seus dedos.
Tem muita gente que não está entendendo a oportunidade de Deus o trazer no alto deste morro. Tem muita gente que não está entendendo isso. Mas não é falta de conselho, não. Porque eu digo, meu irmão, tem dúvida? Vai orar. Eu posso mentir para alguém. Qualquer pessoa pode mentir uma para o outro, mas o Espírito Santo não mente nunca. Você pode ouvir a minha voz e a minha voz ser uma mentira, mas se você dobrou os teus joelhos para orar, aquela voz que você ouviu, ela é verdadeira. E é esse o conselho que eu dou a todas as pessoas que querem se firmar nesse ministério. Agora, deixa eu dizer mais uma coisa. Irmão, este ministério não tem aliança com nenhum outro. Ou você é da geração Jesus Cristo, aí você é só da geração Jesus Cristo. Se você é da geração Jesus Cristo e de outro lugar, deixa de se iludir, porque você não pertence à geração Jesus Cristo. Quem é da geração Jesus Cristo é só da geração Jesus Cristo. O Deus da geração Jesus Cristo, ele é único, ele não compactua com as assembleias, com os batistas, com os metodistas, com os presbiterianos. Nós não temos o mesmo Deus, ponto final. É necessário entender isso. E muita gente está perdendo a glória do que é ter sido trazido ao alto desse morro. Deveria pelo menos avaliar como que se chega num lugar desse. Como que se chega num lugar desse? Como que se chega num lugar desse? Não tem ônibus, não tem, é uma dificuldade imensa. Teve pessoas que estão aqui no ministério hoje que dizem assim: pastor, eu tentei chegar na igreja por 3 vezes, eu rodei aquele morro e de tudo que foi gente não achava aquela igreja. Eu fui parar numa igreja católica lá em cima, eu fui parar numa assembleia não sei aonde, eu fui parar numa outra congregação não sei aonde, mas eu chegava naquele lugar, quando eu ouvia a pregação eu dizia: não é aqui que eu estou procurando. E eu procurei por 3 vezes até chegar na geração Jesus Cristo. E tem mais, quando passou na frente da igreja, que olhou aqui dentro pregando e viu um cara sem terno e sem gravata, ainda disse também: não deve ser aqui. Passou direto. Depois falou: não, eu vou entrar aqui. Quando entrou e sentou, falou: não, é essa voz que eu estou acostumado a ouvir, é essa voz que eu queria, essa é a voz do CD. Entende, irmão? E como que uma pessoa tenta chegar nesse lugar tantas vezes e acaba não desistindo? É porque o Espírito Santo está ajudando. Se ele não ajudar, você desiste. Mas pessoas têm chegado aqui e têm olhado para trás. Essas pessoas, mais certo do que o ar que eu respiro, um dia prantearão lágrimas de sangue. Tem pessoas que não sabem o preço que foi pago para que geração Jesus Cristo existisse. Para que geração Jesus Cristo existisse, até hoje eu carrego dentro da minha alma uma espada. E tem gente que chega nesse lugar e despreza esse lugar. Tem gente que chega nesse lugar e zomba das coisas, e fala mal de mim sem me conhecer. Irmão, eu costumo dizer, alguém me perguntou na internet alguma coisa, eu digo assim: a minha vida é a seguinte: quem não me conhece, me odeia, e quem me conhece, se apaixona por mim, porque eu só falo a verdade. Mas, cada um que tem a sua interpretação. Para concluirmos, meu irmão, a ameaça chega lá no verso 28, aí diz, no verso 27, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, ou seja, todo mundo, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anuncie com toda a intrepidez a tua palavra. Irmão, e aí nós fechamos dizendo, tem pessoas que são ameaçadas, se sentem ameaçadas e voltam atrás. Tem outros que são ameaçados e encontram na ameaça a força e a confirmação de que estão no caminho certo.
Aí vão em frente, viram loucos. Aí eles saíram pelas ruas, caramba, nós fomos achados dignos de ser açoitados pelo nome de Jesus, que glória! Outros diriam, caramba, eu vou largar esse negócio de cristianismo, eu já levei 10 chicotadas. Aqueles não, levaram a chicotada e disseram, caramba, que glória, estamos no caminho, agora vamos até a morte. E nós, eu e você, as afrontas certamente virão, as perseguições e uma série de outras coisas vão tentar nos aniquilar, parar, destruir. Mas o que nós já decidimos na nossa alma? Eu já decidi o seguinte: quanto mais afrontas se levantarem contra mim, tanto mais isso confirmará na minha alma que eu estou no caminho certo. Por quê? Porque a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra a luz. Amém, meu irmão? Então, ficamos por aqui. Até aqui nos tem ajudado, Senhor.